Entramos no ar. Um olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou Alexandre Bernardino Costa, atualmente diretor da Faculdade de Direito e futuro coordenador da turma especial do Pronera, de mestrado da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Queria anunciar que a gente vai fazer uma análise de conjuntura em relação ao Pronera, democracia, os desafios que se abrem para a construção do direito e defesa da reforma agrária como projeto de sociedade, e dizer da importância dessa live, porque é um projeto que se constrói há muito tempo com vários atores, né? A gente tem como atores a sociedade civil, a gente tem como ator o Pronera, do INCRA, a gente tem como ator a Universidade Pública Brasileira, que não é só a Universidade de Brasília, na realidade esse projeto ele é o ápice de uma realização de várias universidades que fizeram curso de Direito junto ao Pronera pelo país afora, e os estudantes e as estudantes que terminaram esses cursos, muitos deles e muitas delas estão na busca de uma nova titulação para aprofundar seus conhecimentos e, eventualmente, para seguir a carreira docente. Né? É importante que a gente qualifique os quadros que vêm da origem da sociedade, que luta pela reforma agrária, que luta pelo acesso à terra, que luta pela igualdade na sociedade, que a gente possa ter uma parceria com a Escola Nacional Florestan Fernandes, também, que é importante para a viabilização desse mestrado, e que a gente possa contar com a participação de todos os envolvidos para que a gente consiga realizar da melhor forma possível essa turma de mestrado. Né? A realização de uma turma de mestrado ela é sempre uma dificuldade, porque não é fácil realizar pesquisas, aprofundar conhecimentos, ter tempo para que a gente possa realizar essas atividades. É um desafio muito grande para os que estão envolvidos nesse projeto, porque a gente sabe que as estudantes e os estudantes vão ser trabalhadores, né, que estão envolvidos já nas suas atividades e vão fazer um curso de mestrado. Então, é um desafio que a gente assume como um coletivo que propõe a realização de um curso superior que busca a reflexão sobre os temas que a gente está envolvido. Esses temas dizem respeito ao acesso à terra, dizem respeito à reforma agrária, dizem respeito ao acesso à alimentação adequada, dizem respeito à adequação de combate a uma agroindústria que se estabelece na sociedade brasileira no contexto neoliberal, ao combate ao latifúndio, que é uma luta desde sempre da realidade brasileira. É importante que a gente nomeie essas coisas para que a gente possa começar um curso de pós-graduação em Direito de forma adequada. A gente não vai começar um curso de pós-graduação em Direito por diletantismo, a gente vai começar um curso de pós-graduação em Direito por militância. E essa militância é uma militância por reforma agrária, por acesso à terra e por igualdade na sociedade brasileira, por emancipação e pelos movimentos sociais que lutam pela terra. Nós não somos os protagonistas são os movimentos sociais, mas nós estamos junto com eles na luta pelos direitos que a gente quer que valham na sociedade e que se efetivem na sociedade na promessa de reforma agrária que está na Constituição Federal. É importante que a gente veja que isso também tem a ver com um processo de crise climática, e a gente também tem que discutir, porque a gente está inserido numa crise climática que tem a ver com a nossa forma de produção de alimentos, inclusive. A nossa forma de produção de alimentos que pode alcançar toda a sociedade, alimentos que podem ser saudáveis e baratos para que sejam acessíveis a toda a sociedade. Para que isso ocorra, a gente tem que ter também trabalhadores do campo produzindo esses alimentos. Então, a gente vai ter a discussão sobre esses temas das mais diversas formas ao longo do curso que a gente vai propor que seja realizado nos próximos 2 anos, aqui na Universidade de Brasília, e sabendo que a gente tem, inclusive, o tempo escola e o tempo comunidade. Né? Vai ser explicado ao longo dessa live aqui como é que se realiza esse tempo escola e esse tempo comunidade, mas é importante que a gente tenha a clareza de que sem os movimentos sociais, sem a participação da sociedade, sem a participação dos movimentos que dão origem aos estudantes e às estudantes que vão participar do curso, a gente não vai ter a possibilidade de realização do curso. Eu vou passar, então, agora a um vídeo que foi produzido pela nossa coordenadora de pós-graduação,
A gente teve a aprovação no nosso colegiado de pós-graduação, aprovação unânime desse curso de pós-graduação, e que a gente tem a participação da professora Enea de Stutz e Almeida, que é coordenadora do PPGD, do Grupo de Pesquisa de Justiça e Transição no Brasil, e professora tanto da graduação quanto da pós-graduação. Ela não vai participar ao vivo porque ela está num compromisso, e ela produziu um vídeo que a gente vai passar agora. Eu não estou podendo estar aqui ao vivo com vocês, mas eu não poderia deixar de ter alguma forma de interação, nem que fosse por esse vídeo gravado, né? Então, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, não só para trazer a minha saudação como coordenadora do programa de pós-graduação em Direito aqui da UNB, mas eu acho que principalmente para agradecer vocês. Eu quero agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse projeto do mestrado em Direito do Pronera, essa turma, em especial todas as alunas e alunos, mas também, óbvio, os professores e professoras muito dedicados que, assim, se empenharam muito, muito para que essa turma acontecesse. Todos os servidores e servidoras envolvidos, o pessoal do INCRA, enfim, todas as pessoas envolvidas nesse processo que culmina na realização dessa turma. Mas assim, meu agradecimento especial é realmente para vocês, alunas e alunos da turma de mestrado em Direito Pronera. E por que agradecimento? Porque vocês estão dando uma excelente oportunidade para nós da UNB, dessa convivência, dessa troca de experiências. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito rica para nós. Eu espero que seja também para vocês. Eu espero que a gente consiga retribuir essa confiança que vocês estão depositando na gente, de modo a formar mestres e mestras em direito. Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade, com essa realização. O nosso programa, eu acredito que vocês já saibam, mas vão ouvir várias vezes a gente repetir, porque a gente tem muito orgulho disso. O nosso programa tem o conceito máximo na CAPES, que é o conceito 7, é o conceito de excelência, de um curso de excelência e de padrão internacional no Brasil. E um dos motivos que a gente teve e manteve e continua mantendo esse conceito e esse nível de excelência é exatamente por causa de experiências como essa da turma Pronera. Por quê? Porque são essas experiências, são essas trocas de vivências, de saberes, vindas de campos diferentes, né, de lugares diferentes, que enriquecem a nossa produção de conhecimento. E agora, a partir de agora, por nossa produção de conhecimento, eu quero dizer a de vocês também. Vocês que ingressarem nessa turma já farão parte desse corpo acadêmico que produz conhecimento, um conhecimento de excelência. E essa excelência, repito, tem muito a ver com a diversidade e a pluralidade de vivências, de experiências, de saberes que a gente consegue reunir aqui na UNB. A UNB tem essa vocação vinda desde a sua concepção,
60 e tantos anos atrás, né? De diversidade, de pluralidade, de valorização de muitas formas de saber, não só esse intelectual produzido a partir de reflexões, de conceitos teóricos debatidos e revisitados pela comunidade acadêmica, mas também desse tipo de troca de experiências e de construções. Então, eu estou muito orgulhosa e muito agradecida por ter esse privilégio, essa honra de fazer parte desse, como coordenadora do programa, desse projeto da Turma Pronera. Mais uma vez, muito obrigada. Sentam-se em casa, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos, e vamos construir conhecimento, vamos produzir saberes com a riqueza da nossa diversidade, da nossa pluralidade, a serviço sempre daqueles que são mais desfavorecidos e que não têm tantas redes de proteção assim, né? Então, a minha saudação para vocês e o meu muito obrigada. Um beijo. Agradecer a professora Eneá por ter enviado esse vídeo e ressaltar que ela disse aqui que nós temos uma avaliação de nota máxima junto à CAPES, e essa nota máxima ela gera uma obrigação para a gente, né? Uma obrigação para que a gente mantenha esse grau de excelência na produção do conhecimento. Essa produção do conhecimento, com essa turma especial, ela tem uma especial atenção e uma especialidade, digamos assim, porque ela, para além dos conhecimentos teóricos e práticos que são produzidos numa pós-graduação em Direito de Excelência, a gente vai ter o diálogo com os movimentos sociais. A partir dessa turma do Pronera, a gente vai conseguir aprofundar numa realidade que é a vocação da Universidade de Brasília. A gente tem que lembrar sempre Darcy Ribeiro, que pensou na Universidade de Brasília para que ela elaborasse um pensamento crítico sobre a realidade brasileira, pensasse os problemas do Brasil. Então, acho que a gente está diante de uma possibilidade de dar continuidade a esse projeto de Darcy Ribeiro e de Anísio Teixeira, e que a gente possa, com essa turma, manter a qualidade. Agora, manter a qualidade com um processo diferenciado de produção de conhecimento que está vinculado a uma prática social dos movimentos de luta pela terra, de luta pelo acesso à reforma agrária no campo. É importante que a gente coloque isso como ponto relevante e que a gente coloque também que essa turma ela vai modificar de alguma forma a própria realidade da universidade. Ela tem o tempo escola, o tempo comunidade, mas ela vai viver o tempo escola, o tempo universidade. E nesse tempo universidade, ela vai permear também a produção de conhecimento que os demais estudantes de pós-graduação estão fazendo. Então, é importante que haja esse diálogo, que haja essa interação, para que a gente possa tomar conta da universidade a partir dos movimentos sociais, a partir da sociedade, né? A sociedade tem que se vestir de povo, né? E é importante que a gente possa trazer o povo para dentro da universidade, né? Dessa forma, eu passo a palavra agora à professora Clarice Aparecida dos Santos, coordenadora geral de Educação, Arte e Cultura do Campo, do INCRA, do Movimento do Ministério do Direito, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, perdão, professora da UNB Planaltina, doutora em Políticas Públicas e Formação Humana, mestre em Educação pela UNB, especialista em Educação no Campo, né? Tem que agradecer sempre a parceria e enaltecer a equipe do Pronera, que nesse ano de 2026 possibilitou uma retomada dos cursos na área de Direito, né? Com 2 outros cursos de graduação e uma especialização na Federal de Goiás, né? A gente tem graduação no Pará e na Bahia, uma especialização em Goiás e o nosso curso de mestrado. Então, agradecer a professora Clarice e passar a palavra a ela para que possa expor a sua visão sobre a temática e a sua participação histórica nesse processo de luta.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar inicialmente aqui meus colegas de bancada, meus colegas de UNB, Alexandre Bernardino Costa, companheiro de lutas também, e professor José Geraldo, com uma grande honra compartilhar com você também esse momento aqui. Companheiro Ney, do MST, Ney Strozak, de maneira que temos nesta tela aqui o tripé do Pronera, que a gente costuma afirmar, né? Que é o governo, que são os movimentos sociais, sindicais, organizações populares do campo e as universidades. Cumprimentar também a todos os docentes e as docentes que estão presentes e que estarão com essa nova turma do mestrado aqui da UNB. Quero cumprimentar a coordenação do curso, Alexandre, Thalita, Tuco, pela iniciativa dessa atividade de formação e de divulgação e de esclarecimento acerca do edital que está aberto para inscrições para essa turma de mestrado acadêmico em Direito pela Universidade de Brasília. Tem sido uma prática que começa a ganhar corpo no âmbito dos nossos cursos, esse processo de inserção formativa com os docentes dos cursos, né? Para fazer esse processo de inserção numa prática formativa no âmbito do Pronera, com as características que o professor Alexandre falou aqui no início, que a professora também já falou. Bem, nos alegra muito que estejamos aqui inaugurando esta parceria com a UNB na área do direito, uma área tão cobiçada, né? E que a gente pode dizer assim que se despe, né? Desse lugar historicamente, lugares de privilégio, como são os cursos de direito, como são os cursos de medicina, medicina veterinária, os cursos da área da saúde, para acolher um público que sempre teve o direito de ali estar e que não esteve não pela universidade, mas pelas condições gerais de existência, de trabalho e das profundas desigualdades que nós temos no Brasil, especialmente no campo brasileiro. Então, o problema não é o direito, né? Nem a falta do direito. A gente sempre reflete sobre isso, nos referindo também a esse tema da democracia e os desafios atuais que nós enfrentamos, mas nós sempre afirmamos que se trata dos mecanismos políticos e sociais que se movimentam para organizar as condições para que os cursos como direito e medicina, por exemplo, se realizem para todos aqueles que têm o direito, que almejam fazer parte, fazer o seu processo formativo. As cotas, o sistema diversificado de acesso que nós temos, como as bolsas permanência e outras tantas conquistas que a gente teve nos nossos governos democrático-populares, são alguns desses mecanismos. E o Pronera é um desses importantes mecanismos que asseguram as condições para que esta população camponesa, né, que nós chamamos hoje, que são do campo, mas que são assentados da reforma agrária, assentados do crédito fundiário, que são das RESECs, que são reconhecidas pelo INCRA, dos assentamentos estaduais e municipais, que são reconhecidos pelo INCRA, enfim, desse conjunto populacional que compõe o público que a gente chama da reforma agrária, necessita e necessitou historicamente, e esta é a primeira grande razão da criação do Pronera e da existência do Pronera. E acho que eu gostaria de demarcar aqui algumas particularidades do Pronera em relação à forma de acesso, mas também à forma de permanência e as organizações e a forma como se organizam as turmas dentro das universidades. Acho que a primeira característica importante é essa, que o Pronera assegura o acesso coletivo, como turma, à universidade, né? A UNB está com um processo seletivo para um mestrado acadêmico em Direito para uma turma de um número determinado de estudantes, né?
E isso faz uma grande diferença quando nós nos referimos a essa nova condição na universidade. E isso, acho que a gente pode afirmar, né, professor Zé Geraldo, é um construto da democracia, né, como aquele regime que garante os direitos, mas garante também, permite a criação de novos direitos. O Pronera é um destes novos direitos institucionalizados graças à luta dos povos, dos homens, das mulheres, dos jovens, do campo, que asseguraram que um novo direito fosse instituído no âmbito das universidades por meio de uma política pública financiada pelo Estado, né? Com estas três características também, além da entrada como turma, uma turma que estuda num regime que nós chamamos um regime de alternância dos tempos de estudo, que é um tempo na universidade, que garante a carga horária completa de um semestre, normalmente, o que nós chamamos de tempo universidade, o tempo de dos horários das disciplinas concentrados na universidade, e o tempo comunidade, o tempo da pesquisa, o tempo do estudo, o tempo do trabalho, o tempo da atuação concreta, vinculadas àquelas demandas, necessidades e estratégias que os movimentos e as organizações sociais e populares do campo no Brasil exigem, né? E como já falou aqui no início, o professor ABC, que nós conhecemos como ABC, sobre os grandes desafios que tem hoje a reforma agrária e que demandam conhecimento, que demandam estudo e que demandam pesquisa. Uma outra característica importante é um projeto pedagógico próprio, né? Os cursos do Pronera têm o seu projeto pedagógico, que é aquele institucionalizado na universidade, ou seja, os cursos são cursos formais que já existem nas universidades, não é inventado nada novo, mas há um conjunto de adaptações necessárias para um curso em regime de alternância e de atividades necessárias também e demandas formativas que o nosso povo traz para dentro das universidades. E uma terceira é um tipo de financiamento que é uma das mais importantes, que garante a permanência dos estudantes nas universidades, que é o financiamento do tempo escola todo, com hospedagem, alimentação, transporte, material didático, e ainda uma bolsa que permita que esse estudante possa voltar para suas comunidades, realizar o seu trabalho no tempo comunidade. E é importante dizer que tudo isso, o Pronera completa em 2028 30 anos, nós temos 28 anos esse ano do Pronera, e esses novos direitos nós podemos hoje afirmar que eles estão institucionalizados, que eles estão consolidados, também no âmbito do ordenamento jurídico do Estado ou do Estado democrático de direitos, né? Tanto está institucionalizado que resistiu ao golpe de 2016, resistiu ao governo do Capiroto, que fizeram de tudo para destruir o Pronera, mas o Pronera resistiu por isso, porque porque os seus pilares são sólidos, sustentados sobre organização social e popular e sustentados sobre um conjunto já de experiências desenvolvidas, de projetos já consolidados nas universidades. Então, nesses últimos anos, nós temos aprendido bastante com essas lições da história, da importância da luta pela educação do campo, da luta por políticas públicas, mas também temos aprendido também da necessidade da sua inserção no âmbito do ordenamento jurídico do Estado. O Pronera subsistiu, sobreviveu, porque tinha mobilização popular pelos novos cursos, mas tem lei, tem decreto, tem um conjunto de normativos que asseguram isso. E mais, ou tão importante quanto, de estarmos seguindo colados com os movimentos sociais, sindicais, populares e organizações de luta pela reforma agrária. Então, são estes pilares que sustentam, né, esses direitos que a conquista do povo brasileiro
e é construção, ao mesmo tempo, de novos direitos no âmbito institucional. E a gente tem aprendido nas várias ações judiciais que nós temos sofrido, né? Começando lá pela primeira turma do curso de Direito, lá em Goiás, que tivemos a primeira ação contra um curso de Direito para público da reforma agrária. Lembro que, na época, uma das alegações era de que a esse povo, e isso estava textualmente escrito, a esse povo não deve ser direcionado mais que uma formação para bem manejar o cabo da enxada. E era a pergunta: o que um camponês precisa para... por que um camponês precisa fazer direito? E nós fomos vencendo, convencendo e dialogando com a sociedade, com o próprio Poder Judiciário, da importância disso e dos fundamentos disso. Depois tivemos ações contra a medicina veterinária e agora, ultimamente, no curso de medicina humana, e que também estamos vencendo essas resistências que temos, que vêm do setor reacionário e conservador da sociedade, essa parte da sociedade que acha que tem que ter uma escala de trabalho 7x0, essa mesma gente que questiona o direito dos camponeses estarem na universidade. E vamos ganhando. As sentenças que nós temos favoráveis aos nossos projetos expressa esse reconhecimento e essa legitimidade que nós temos. Então, hoje, nós tivemos 2 turmas de Direito na Universidade Federal de Goiás, nós tivemos uma turma de Direito na Universidade Federal do Paraná, uma turma na Universidade Estadual de Feira de Santana, e agora estamos iniciando uma nova turma lá também, uma turma na UNEB, da Bahia, uma turma na Unifespa, do Pará, teremos uma turma nova da UFPA, de maneira que nós completamos 8 turmas de formação de graduação em Direito, né, o que demonstra, assim, essa consolidação desta área também. E para encerrar, eu acho que, assim, tudo isso que a gente tem feito nos desafia bastante, esses 28 anos, e tudo que nós passamos para assegurar a permanência de uma política pública como essa, com financiamento, da forma como ela foi estruturada, especialmente nos últimos anos, golpe, governo do capiroto, foram grandes os desafios e continuam sendo grandes os desafios para que a gente possa encher as universidades de povo, seja de camponeses, de indígenas, da juventude das periferias, mas essa é a nossa força. É muita gente estudando, e no caso do Pronera, muitos cursos em muitas universidades. Nós temos um orgulho de dizer que nesses últimos 4 anos nós temos trabalhado muito e temos hoje 75 cursos do Pronera, e a nossa pesquisa Estamos fazendo uma pesquisa agora para consolidar todas essas informações. Nós tivemos, ao longo dessa história, 570 cursos, mais de 250 mil pessoas que estudaram. Acho que isso nos desafia enormemente. Nós também faremos uma parte qualitativa da pesquisa para dialogar com essas pessoas. E nós temos toda certeza, eu posso dizer com toda certeza, de que a luta pela reforma agrária e de que o processo de desenvolvimento dos assentamentos que nós temos hoje, o avanço que nós tivemos naquilo que o professor Bernardino falava, da produção de alimentos saudáveis, de produção de comida para alimentar o povo brasileiro, os avanços que nós tivemos nesses últimos anos em relação às nossas áreas de reforma agrária, tenho certeza que teve a importante contribuição do Pronera na formação de técnicos, de técnicas em todas as áreas. E, para encerrar mesmo, acho que tudo isso faz grandes desafios, mas a gente supera os desafios que nós enfrentamos, porque a nossa experiência também é coletiva. Nós temos organizado vários espaços de formação, de compartilhamento de experiências que vão afirmando essa nossa consolidação. E agora, nessa turma aqui de mestrado, eu tenho certeza que será mais um desses espaços de afirmação e de consolidação dessa política e de formação, né, de profissionais e profissionais, um mestrado acadêmico sempre com foco na formação para educadores, para formadores, para futuros professores das nossas universidades, ou seja, e nós temos encontrado muito na pesquisa pessoas que
que fizeram o ensino médio pelo Pronera e que hoje são professores nas universidades. Fizeram pedagogia, estão entrando como professores nas universidades. Ou seja, que os próprios camponeses sejam seus próprios, e as camponesas sejam seus próprios e suas próprias educadores e educadoras. Então, eu desejo muito sucesso para esse processo que está em andamento na Universidade de Brasília. Nós temos certeza de que será um marco muito importante para essa área do direito, esse mestrado acadêmico, por todas as razões aqui já colocadas pela professora, mas, acima de tudo, por esta missão que a Universidade de Brasília assume para si, que é a formação do pensamento crítico, que é a formação de um pensamento para pensar a sociedade brasileira, pensar os seus problemas, e uma sociedade que existe para dialogar com aqueles que efetivamente devem ser os protagonistas da história, que é o nosso povo do campo, da cidade, a classe trabalhadora. Muito obrigada e ficamos por aqui. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigado, Clarice. As palavras da Clarice são bastante esclarecedoras em relação ao projeto que a gente tem e à história da Pronera e sua construção na sociedade brasileira, né? Nessas últimas palavras dela, a universidade tem que ser tomada pelo povo, é fundamental, uma universidade pública que tem que servir ao público e ser frequentada pelo público. Então, é importante que a gente... É uma universidade que já teve a elite frequentando, hoje em dia tem, pelas cotas, tem uma parte da sociedade bastante mais consistente trabalhando nela, estudando nela, mas a gente precisa formar professores, inclusive, para essa universidade, professores e professoras que tenham essa formação de qualidade feita pela própria universidade pública e que venham dos movimentos sociais. Nesse sentido, é importante esclarecer, inclusive, que o curso tem características específicas por causa do tempo escola e tempo comunidade, né? Mas isso não significa que ele vá ser de menos qualidade. É importante sempre frisar que o curso ele tem exatamente o mesmo grau de exigência que o curso tradicional na Faculdade de Direito, que tem nota 7 junto à CAPES, a avaliação máxima, e que é dado pelos docentes e pelas docentes da Faculdade de Direito no seu grau de exigência sempre bastante alto. O que importa dizer, que com essa turma a gente vai ter também uma preocupação mais da teoria crítica e da avaliação dos nossos problemas sociais. É importante que a gente lide com isso, porque é o papel da universidade pública, ao fazer um projeto desse junto com o Pronera e junto com movimentos sociais, realizar essa tarefa. E aí eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Ney Strozak, advogado, mestre e doutor em Direito, especialista em reforma agrária, advogado com mais de 25 anos de atuação e experiência em temas relacionados aos direitos humanos, direitos difusos coletivos, além da atuação em diferentes frentes, né? Seja o setor de direitos humanos do MST, seja a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né? Então, a gente passa a palavra ao Ney, para que possa tecer algumas considerações sobre esse curso e sua visão sobre esse projeto. Olá, boa tarde, companheiras, companheiros. Primeiro, agradecer ao ABC, Alexandre Bernardino Costa, pelo convite e proporcionar para a gente esse debate e essa breve exposição aqui nessa nossa live de início. Cumprimentar a Clarice Santos, que é a nossa grande reitora do Pronera, está fazendo história para o povo brasileiro. Muito obrigado, Clarice. E cumprimentar o nosso sempre eterno professor José Geraldo de Souza Júnior, que está aí nas redes, na internet. Quase todo dia eu recebo vídeo explicando para a deputada que cada um consegue ver a partir da sua concepção. E agradecer a todas e todos que estão nos vendo aqui nesta tarde, nessa primeira exposição, primeiro diálogo sobre o curso de mestrado. Quero dizer que há 40 anos, um pouco mais de 40 anos, o MST está
tentando organizar o povo para lutar pela terra e lutar pelas mudanças econômicas e sociais. E o povo em movimento, ele movimenta e faz história. E na área do direito, para nossa grande sorte, os movimentos populares, além dos processos históricos de luta pelas mudanças, que são as ocupações de terra, as grandes marchas, as ocupações dos prédios públicos, os movimentos do campo brasileiro decidiram também ocupar os espaços da institucionalidade. E junto com um grande conjunto de pessoas do Poder Executivo e das universidades, nós conseguimos conquistar o Pronera e, na área do direito, o curso de direito para integrantes dos movimentos. Imagina, camponeses sem terra, do movimento camponês brasileiro fazer direito, 5 anos de faculdade, sai dali, vai fazer usando a ordem, depois vai advogar. E, para nossa sorte, a primeira turma de direito dos movimentos, do Pronera, já nasceu enfrentando um debate jurídico no Poder Judiciário. Já nasce com essa marca de luta, e de luta dentro do processo judicial, dentro da contestação, dentro do recurso e de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E agora, dentro dessa nossa breve história, imagina acessar um curso de mestrado. Nós já teremos, como disse a Clarice, 8 turmas formadas, já formamos 6, 2 em andamento. E a concepção dos movimentos camponeses é de que, além dessa tradicional forma de luta popular, é extremamente necessário ocupar os espaços na institucionalidade. E o curso de mestrado, a expectativa dos movimentos é que cada pessoa que for aprovado e que iniciar o curso seja, acima de tudo, um militante dos movimentos na universidade. Seja um exemplo do melhor militante que está ocupando uma cadeira conquistada pela luta dos movimentos. Que durante o tempo de mestrado consiga desempenhar e desenvolver uma capacidade de apreensão do conhecimento, porque depois de concluído o curso, deverá necessariamente desempenhar um papel de formador para outros militantes. Até porque este é o espírito e esse é o objetivo do mestrado. Na especialização ali ou antes da especialização no curso de Direito dos 5 anos, você vai e se prepara para o exame da ordem, sendo aprovado, pega a carteira para advogar. Depois da graduação, você consegue fazer ali pelo menos uma especialização para melhor atender os clientes, enfim, na tua área profissional. E o mestrado, necessariamente, está destinado a formar mestres, professores. E é um pouco essa lógica que os movimentos também estão olhando para o mestrado. Nós precisamos formar agentes que possam se multiplicar nos vários estados para apoiar e para formar outros militantes na área do direito. E estamos numa etapa já finalmente, de conclusão desta construção, agora já com as inscrições abertas. Após esse processo de inscrições, haverá toda uma seleção, e os movimentos acompanharão, os movimentos populares camponeses, em especial o MST, acompanharão com uma lupa a construção e os vários passos que os selecionados darão neste curso. Queremos também acompanhar o tempo comunidade e, evidentemente, depois dessa formação. E de um jeito ou de outro, Alexandre,
o movimento camponês. E, para nossa sorte, dentro da UNB, a primeira turma de mestrado dos camponeses em Direito. E sabemos que os fundadores da UDR, hoje, os ruralistas, o agronegócio, está se coçando, está se mordendo, está puxando o cabelo, ao saberem que dentro da UNB teremos um curso de mestrado de Direito voltado para os camponeses. Ouvi falar que tem uns fazendeiros que não conseguem mais dormir por conta dessa conquista. E uma conquista que será bancada com o dinheiro do povo. Então, com os dirigentes que tenho conversado, especialmente dirigentes do MST, de uma alegria ao saber que teremos um curso de mestrado na UNB para aquelas pessoas que participaram dos cursos, e não apenas dos cursos do Pronera, mas todo e qualquer camponês que tem uma ligação com o movimento, que depois será certificado pelo INCRA, que poderá acessar esse curso de mestrado. Uma felicidade enorme nos dirigentes ao saberem dessa conquista. E nós, do setor de direitos humanos, estamos contentes duplamente por termos participado dessa conquista, termos encontrado pessoas comprometidas com o projeto dentro da universidade, e temos certeza que todas as pessoas que participarão e que passarão pelo curso de mestrado sairão com uma outra capacidade que auxiliarão os movimentos populares lá na base, lá no seu estado. Então fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento à Clarice pelo grande papel que ela tem desempenhado por dentro do Pronera e do INCRA, ao Alexandre, ao professor José Geraldo e toda a equipe da UNB. Estamos mais do que felizes. E também felizes pelo resultado da pesquisa que saiu hoje, da Quest, apontando que o povo terá uma grande vitória ali no mês de outubro, ou, na pior das hipóteses, no segundo turno. Isso significa continuidade por mais 4 anos e meio desse projeto revolucionário. E estamos, assim, muito contentes, acompanhando os diversos grupos que se formaram para discutir como fazer um bom projeto para ser selecionado para o mestrado. Expectativa que tenham muitos inscritos. E depois, evidentemente, acompanharemos todas e todos, para também, de um jeito ou de outro, em outras universidades, na expectativa de criar núcleos de pesquisa que depois possam fazer esse diálogo com os formandos e depois os formados do mestrado da UNB. Muito obrigado, Alexandre Bernardino, e é uma grande alegria. E quem sabe o Brasil ainda sai hexacampeão lá da Copa vergonhosa dos Estados Unidos, né? Mas se a gente ganhar, já tá bom. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a você, Ney. Copa vergonhosa, infelizmente, com manifestação de preconceitos, manifestação de barreiras para países, para pessoas. É muito, muito, muito vergonhoso isso mesmo. Isso atenta ao direito constitucional, atenta aos direitos humanos, atenta a tudo. Mas a gente pode sair campeão, quem sabe, né? Mas aqui a gente já está saindo campeão. A gente já está saindo, né, com uma vitória dos movimentos sociais, da sociedade, do Pronera, da universidade, ao realizar essa turma de mestrado, né? Você bem colocou a participação da sociedade nessa construção, né, a luta pela reforma agrária e a afirmação do sistema de direitos. A afirmação do sistema de direitos que é fundamental e relevante demais para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? Só com essa afirmação e a preparação de pessoas que trabalham nessa perspectiva que a gente vai poder avançar nesse sentido. E o papel da universidade pública é esse, né? Eu acredito que o papel da universidade pública é trazer o povo para dentro dela, para poder trabalhar, né, a solução dos nossos problemas sociais da melhor forma possível, junto com o povo, porque, afinal de contas, não dá para pensar os problemas do povo sem que o povo participe dessa reflexão. Então, é importante que a gente tenha essa participação nos nossos membros oriundos das turmas anteriores e oriundos dos movimentos sociais, independentemente das turmas, né? A gente vai fazer essa construção de forma coletiva. E aí eu passo a palavra para o professor Zé Geraldo Souza Júnior, que dispensa apresentações,
mas é professor emérito na UNB, onde foi reitor e professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito e na pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania. Ele é fundador do Direito Achado na Rua e da Nova Escola Jurídica Brasileira. É um movimento teórico-prático que permeia a universidade brasileira e tem suas raízes se emanando para o Brasil inteiro, com a formação de mestres e doutores, pesquisadores, pesquisadoras, pelo Brasil inteiro. É importante que a gente faça essa ressalva aqui. E é uma linha de pesquisa da pós-graduação em Direito, da qual eu faço parte, inclusive, né, Zé? Que a gente constrói esse diálogo com os movimentos sociais na luta por construir uma visão de direito que é diferente da visão dogmática, tradicional e da classe dominante que a gente tem no Brasil e no mundo hoje, infelizmente. Então, passo a palavra para o professor Geraldo para tecer suas considerações, agradecendo muito a presença dele aqui. Bem, queria agradecer, né, a possibilidade de estar neste momento, que é um momento formal de lançamento do mestrado Pronera, da Universidade do INCRA e dos Movimentos, o pilar a que a professora Clarice se referia, né? Você não imagina a minha alegria de poder estar aqui, pelas várias razões, algumas já antecipadas nas manifestações da Clarice, suas, do Ney, da NA, né? Mas, sobretudo, porque toda a proposta é a síntese do que nós gostaríamos de, nessa abertura, que é ao mesmo tempo informativa e formativa, né? Designar como uma espécie de análise de conjuntura que perpassa a questão da democracia e, com ela, os desafios que se abrem para a construção do direito e da defesa da reforma agrária como um projeto de sociedade, que é o tema que nos junta aqui, né? Eu vou ter que me conter no meu próprio entusiasmo, né? Sendo uma sessão de análise de conjuntura, eu faço parte do grupo de análise de conjuntura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todo mês a gente prepara um documento de mais ou menos 100 páginas com a participação de mais de 15 professores do Brasil todos que se organizam para produzir uma análise de conjuntura, né? Mas aqui, pelo recorte, eu vou, dialogando com as manifestações que já foram feitas, tomar alguns pontos. O primeiro, aquele que diz respeito à resposta que nós damos, enquanto INCRA, enquanto movimentos, enquanto Universidade de Brasília, a uma interpelação do social, que é o fundante da democracia, sob a forma atual que ela se representa enquanto uma democracia participativa, em que o poder político está encarnado no social que o realiza, né, pelas diversas formas que estão expressas na Constituição de 88, que é a resultante da luta desses movimentos para recuperar o país que estava refém do fascismo expresso numa ditadura que se implantou no país por tanto tempo, né? Mas que ainda precisa se realizar plenamente, seja sob o aspecto da institucionalização das formas democráticas, seja sob o aspecto da realização da própria Constituição, né? Aqui na Faculdade de Direito, nós trabalhamos com a ideia de que a Constituição não é o texto que foi promulgado em um determinado momento, mas são as disputas por posições, né? Por isso que a nossa análise parte do pressuposto que o tema que nos move enquanto uma proposta de curso de mestrado em uma faculdade de Direito é como isso se insere num projeto de sociedade que é conduzido pelos movimentos sociais, né?
Então, esse é um aspecto que eu acho que seria importante discutir e entender que esse curso é parte desta experiência mobilizada, ativa, que se faz por presença protagonista no enfrentamento de situações conflitivas, né? Mas das quais emerge um social empoderado, que é o titular da forma constituinte, que é contínua. A gente tem que construir isso a cada dia, porque a cada dia essa é uma conjunção, né, que nos incomoda. O Ney terminava dizendo, olha, os ruralistas estão lá, né, querendo ver meios para inibir essas formas, no pormenor, no comunitário, no cotidiano, no comum. Né? Há pouco a Clarice dizia, né, a turma de medicina passou pelo percalço, né, e ela está, vamos dizer, agora vencendo a etapa da objeção, que foi ao judiciário, né, por motivação de um pensamento conservador e autoritário, que também, em relação ao direito, tentou, o Ney lembrou alguns desses momentos, por todos os modos, impedir, né, a afirmação, né, de uma agenda de capacitação e qualificação do protagonismo social inscrito nos movimentos, sobretudo no país, o movimento popular e o movimento sindical, né? No qual se inscreve, por exemplo, os movimentos que lutam por terra, território e produção saudável de alimentos para a autonomia de satisfação das necessidades do povo brasileiro. Então, eu queria dizer assim que a cada momento a gente constrói essa mediação e o curso é uma oportunidade para a gente trabalhar em conjunto, pela metodologia, pela modalidade pedagógica que o organiza, pelo ensejo do diálogo educador, freirianamente falando, né, que implica, né, a nossa capacidade de construir inovações pedagógicas, né, trabalhar essa possibilidade no acadêmico, né, não só no profissional e nem só no graduado, né. O Ney lembrou, né, a gente tem na graduação a carteira para agir como peticionário, como capaz de ser o mediador da luta e reivindicação de direitos, inclusive legais, né. Pela profissionalização, a gente é capaz de construir intervenções em termos de atividades, né, que interpelam as políticas públicas, mas pelo acadêmico, a gente constrói categorias, a gente nomina a construção simbólica de conquistas, né, que abre o imaginário da política, da sociologia, do jurídico, para reconhecer direitos. Não foi assim, por exemplo, com a tensão entre o invadir e o ocupar, né? Hoje, por exemplo, o ocupar é uma categoria do jurídico e, inclusive, voltando ao meu ponto de início, como mediação para realizar a Constituição, porque, como o STJ disse lá atrás, o movimento que ocupa ele não pratica esbulho, ele realiza a Constituição, que, aliás, foi um acordo proferido por um antigo professor da nossa UNB, um dos fundadores do nosso mestrado acadêmico em 1978, o professor Luiz Vicente Cernicchiaro, né? Então, esse é um aspecto que eu acho importante. Eu não vou ir adiante nisso, porque estamos falando para povo evangelizado e, portanto, eu não vou converter aqueles que já estão teologicamente trabalhando a transformação social. Eu vou voltar para a questão do universitário e dizer, né, que, para mim, por exemplo, que fui reitor da UNB, né, que vivencio tantas e tão fortes experiências, o movimento, com essa luta política por democratização, ele foi capaz também de instigar a universidade no sentido de que o Ney também dizia isso, né, que ela se torne um espaço de produção de conhecimento em diálogo.
não só com os que são educados para serem monitores desse processo, os pesquisadores, os acadêmicos, os professores, mas como os movimentos sociais em suas lutas concretas, porque na principal lição que eles trazem é que a sua prática junta teoria e praxis. A sua prática é uma prática teórica, né? E a gente tem visto isso agora em outros projetos que desenvolvemos com o INCRA e com outras articulações institucionais, né? Sobretudo no campo dos direitos humanos, né? Como nesse encontro os relatos dos processos desenvolvidos na ação política, eles são carregados de designações que vão incorporando, adensando o próprio campo teórico, né, que é resultante desse conhecimento dialogado, né? Então, eu queria dizer algumas coisas aqui para dizer como a ONB, que não é a única, nem será a única, mas como ela é um lugar condizente com a resultante dessa experiência e, portanto, um lugar muito legítimo e de autorreconhecimento para essa possibilidade. E também com legado. A maioria dos que nos acompanham, os que estão no painel e os que nos apoiam aqui nos bastidores, a professora Thalita Tatiana Dias Rampini e o professor Antônio Sérgio Escrivão, professor Tuco, né? Tem umas coisas que assim, é preciso lembrar para poder amarrar o agora, que não nasce, né, de uma cabeça iluminada, mas desse grande processo. Quando se deu a redemocratização do país, e com isso a universidade foi recuperada também como um lugar democrático, e a UNB, naquilo que era o projeto inscrito por Darcy e Anísio, de que era uma universidade que devia dialogar com o social, porque a sua função não era ser a contemplação do narcisismo acadêmico, mas era a de responder a problemas da sociedade, né? No ano em que se elegeu a primeira reitoria da universidade, foi eleito o professor Cristóvão Buarque, se realizou na UNB, Clarice, o primeiro encontro nacional dos seringueiros. Foi em outubro de 1985, com desdobramentos e estratégias de consolidação que culminaram em 1986, sob a liderança de Chico Mendes, com a fundação do Conselho Nacional dos Seringueiros. E, olhe, de novo, como era importante estar num lugar universitário. A criação de uma experiência que se tornou categoria de conhecimento de realidade, que foi a de estabelecimento do conceito de reserva extrativista. A Clarice há pouco disse RESEX, e lembrou que é uma das bases a partir das quais nós temos o campo de reconhecimento de que da RESEX também vem, né, participantes desse programa que o Pronera agora nos apoia. E que contexto era esse? Ao mesmo tempo de luta por redemocratização, de abertura da universidade para ser um mediador das expectativas do social, foi pensar a reforma agrária da floresta, foi pensar a RESEX como uma modalidade territorial voltada para a proteção da cultura e dos meios de subsistência das populações das florestas, dos campos. E também constituir um outro modelo de gestão, um sistema de gestão em que se debatesse juridicamente a natureza da posse da terra e, no caso da RESEX, permanecendo com a União, assegura o usufruto comunitário. Assegura o usufruto comunitário.
E o extrativismo passa a ser uma categoria do direito, como tradução de formas sustentáveis de produção social da existência. Isso é construção teórico-política, e que, claro, vai se dar visibilidade política. Pouca gente sabe, fica nas crônicas do cotidiano. Mas, Clarice, depois do encontro, o professor Cristóvão abriu um programa na UNB de residentes acadêmicos, de residentes pesquisadores não docentes. E o primeiro professor contratado para trabalhar as representações desses conceitos na Universidade de Brasília, dialogando com os departamentos, foi o seu Jaime Araújo, que, juntamente com Osmarino Amâncio, que também participou daquela atividade, assumiram a direção do Sindicato dos Seringueiros do Acre. E o seu Jaime atuou durante um ano com a remuneração de professor adjunto doutor, ensinando as unidades tradicionais e positivadas, departamentalizadas da universidade, né? Que é um outro modo de acesso à terra e território, que é um outro modo de caracterizar a posse, que é um outro modo de validar a dimensão política da conquista dos movimentos sociais. Olha só que extraordinário, né? Mas também, e Clarice sabe disso, foi na UNB que se realizou, em 1997, gente, o primeiro Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária, o primeiro ENERA. E ele se realizou com o apoio do que, naquela altura, tinha sido a sensibilidade da universidade, logo depois do massacre de Eldorado dos Carajás, de criar o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária, o GETRA, que é uma unidade da UNB, que, a partir dele, a UNB passou a desenvolver projetos de ensino, de pesquisa e de extensão articulado às demandas dos movimentos sociais do campo. O GETRA foi o laboratório político-pedagógico que inaugurou a nova relação entre sociedade e universidade, permitindo que sujeitos historicamente marginalizados pudessem ingressar na universidade, não apenas como objeto de estudo, mas como protagonistas de processos formativos. Foi coordenador do GETRA a professora, hoje, sua colega Clarice Mônica Castanha Molina. E foi nesse processo que eu acho que surgiu o Pronera. Olha, o primeiro ENERA, realizado na UNB, com o apoio do GETRA, levou, eu acho, à constituição do Pronera, que foi a Política Pública Nacional de Educação do Campo, né? A experiência do Pronera vai permitir que se consolide esses princípios pedagógicos fundamentais da educação do campo, notadamente a alternância, que é o vínculo entre educação e território, e a valorização dos saberes populares, da formação vinculada às lutas sociais, da construção coletiva do conhecimento, né? Também para possibilitar a institucionalização de políticas públicas que se voltem à escolarização e à formação superior dos sujeitos da reforma agrária. O Ney se lembrou da situação da CPI. O que me traz viva memória não foi os enfrentamentos que ali Rainha, Stedley e até eu, de algum modo, travamos com o obscurantismo do agronegócio e a violência. Foi num vídeo que aquele relator apresentou e que foi levado pela força dos movimentos à melancólica declaração num caixote improvisado no corredor, porque perdeu o espaço institucional da CPI, não pôde aprovar um relatório, né? Foi um vídeo que eles apresentaram para mostrar as mazelas do campo,
E aí aparecia aquela deputada com quem eu debati, deblaterando com um velho assentado num acampamento do Pontal. E ela, com aquela arrogância, com aquela prepotência que vocês viram, né? Querendo ali coagi-lo com um discurso criminalizador, foi, vamos dizer assim, escorraçada pela consciência de um trabalhador do campo, provavelmente sem nenhuma letra de formação educacional, que disse: mas a senhora tem mandado para entrar aqui? A senhora está invadindo o meu domicílio sem que a senhora tenha uma decisão judicial que lhe autorize? A senhora não está autorizada a entrar aqui. Eu sei o que é o meu direito e o direito da minha comunidade. Ela mostrou isso no vídeo. Eu não sei se as pessoas se deram conta, mas eu ali vi, Ney, aquilo que você acabou de colocar. A alternância para nós no mestrado é poder tomar os nossos mestres para que eduquem as suas comunidades no sentido da consciência de que o direito é uma realização do social e que dá força àquele camponês velho, provavelmente analfabeto, de luzes de ilustração, mas não de sabedoria e de consciência política, para dizer: a senhora está invadindo o meu domicílio, a senhora, sem mandado, não pode entrar aqui no meu espaço de moradia, nem na minha comunidade. E ela se conteve, ela não entrou. Eu tenho uma cena do Salles olhando pela fresta do barraco, porque não teve acesso ao barraco. É ontológico isso. Então, eu queria dizer que também dessa experiência aqui, por isso que eu estou dizendo que a universidade é esse lugar também de uma reforma epistemológica. Não é só uma reforma agrária, é uma reforma epistemológica. Foi nesse lugar, a partir do Jetra, que nós criamos a concepção, numa interlocução com a educação do campo, do direito achado na rua enquanto o direito agrário. Foi quando nós produzimos o volume 3 da série O Direito Achado na Rua, Introdução Crítica ao Direito Agrário, que é uma obra que surge dessa convergência entre o pensamento jurídico crítico desenvolvido nos parâmetros da nova escola jurídica brasileira, que vai ser esse que está na mão do ABC, e que vai ser uma disciplina do programa, e, portanto, isso é uma bibliografia do curso. E, portanto, isso é um lugar para produzir este conhecimento, como atualmente a gente já produz, de modo que o Ney já não é, talvez, o único doutor em direito formado pela universidade pública. Já estão chegando outros mestres e doutores que, antes mesmo do Pronera, estão sendo incorporados ao nosso e produzindo teses e dissertações altamente interpelantes do ponto de vista do acervo, do repositório da produção. Agora mesmo está nos apoiando aí um jovem assentado que nasceu no assentamento, acabou de produzir uma belíssima dissertação o dia em que o MST ocupou a Bolsa de Valores. Não foi com foice e com enxada, foi com recebíveis da captação de recursos para capitalizar investimentos nas cooperativas que trabalham, né, a sustentabilidade e a distribuição da produção da agricultura familiar, da agricultura saudável, livre de agrotóxico, como direito humano à alimentação, né? Então, eu queria dizer assim que, Clarice, foi nessa esteira que se consolidou na UNB a LEDOC, que é o seu berço de atuação, né? Você é mais UNB do que INCRA. Quer dizer, o INCRA é uma comissão na UNB, é a sua alma mater. A LEDOC é o seu leito acadêmico, né? E é onde a gente desenvolve os projetos de formação de educadores, de produção de pesquisas articuladas políticas públicas,
E a Faculdade UNB Planaltina, que fez 20 anos agora, é o centro desse sistema de produção. Então, eu queria dizer assim que agora há pouco a Mônica Molina fez o concurso para a sua titulação, alcançou o ápice da carreira acadêmica, né? Eu fui até o presidente da banca examinadora, né? Mas retive da defesa do memorial que ela fez uma frase com a qual eu queria terminar aqui e fechar isso que, de certo modo, é uma leitura de conjuntura, mas é uma leitura de conjuntura que é um mapa de orientação para o trabalho acadêmico que nós vamos desenvolver, né? No final do memorial, e a Mônica, que tirou nota 10, nota máxima, né, ela afirmou o seguinte, a partir da sua experiência, né, como foi diretora do Pronera, pesquisar, formar e produzir teoria aparecem como práticas voltadas a mover a roda da história. Essa é a expressão da Mônica. E eu completei isso, né, no sentido assim, de incorporá-la como uma leitura, até já encaminhei também para a gestão do nosso projeto, o vídeo memória de toda a defesa, porque ele tem todos os requisitos simbólicos do que é o nosso aprendizado. Tem mística, tem celebração, tem cantos, mas também tem um debate formidável com muitos dos intelectuais que contribuíram para discutir academicamente o alcance epistemológico político da reforma agrária no país, né? Então, no fecho, e aqui também fechando, que eu queria dizer assim, né, como análise, né, que é precisamente essa articulação entre praxis militante, elaboração teórica e institucionalidade, tanto universitária quanto governamental, que nós podemos contribuir para transformar a trajetória desse processo, desse movimento, dessa experiência, como uma dimensão político-epistemológica contemporânea para o pensamento crítico sobre educação, direito agrário e reforma agrária no Brasil. E também, óbvio, para o projeto de sociedade, como pede o tópico, né? Para a democracia, né? Para uma consciência alargada, né? Que Ney, possa, num momento próximo, desaguar aí em outubro de 2026, né? Ou em outros momentos que isso se faça necessário, né? Bom, era isso. Não sei se atendi os objetivos do evento, mas eu quero dizer, seguir o impulso do meu coração, né? Quer dizer, não é porque eu tenho uma carreira que eu sou feliz, tanto que eu estou aposentado e continuo aqui trabalhando e aprendendo cada vez mais, né? Estou ansiosíssimo, né? Já abri mão, professor ABC, das aulas das outras disciplinas das pós-graduação no próximo semestre, não da graduação, porque a gente sabe que a graduação para nós é fundamental, né? Mas para me dedicar inteiramente, não só à minha disciplina, mas ao apoio a essa brilhante equipe que está empenhadíssima em fazer dessa experiência um efeito demonstração que seja mais uma forma de traduzir, né, no horizonte da cidadania e da justiça, né, o significado de uma consciência expandida, né, que só os movimentos sociais podem carregar. Pronto, professor ABC, terminei. Obrigado, professor Geraldo. Obrigado. Geraldo sempre sendo eloquente e em sua fala, né, dizer a todos aqui que o professor Geraldo, além de estar aposentado, ele dá aula na graduação e na pós, como professor voluntário,
ele, como professor vinculado ao programa de pós-graduação, bastaria dar aula na pós-graduação, mas ele quer dar aula na graduação também. É importante que a gente ressalte isso, porque a gente tem professores e professoras, não aqui, mas em outros lugares, que não querem saber da graduação, porque acham que a pós-graduação é que é o espaço de formação. Mas a gente sabe que as turmas do Pronera de graduação foram fundamentais para que a gente chegue a esse ponto hoje de ter uma pós-graduação em Direito para uma turma Pronera, né? Então, eu queria agradecer muito a todos os três que falaram agora, mas vou apresentar rapidamente aqui o desenho geral da turma Pronera, né? A turma terá 30 estudantes selecionados por meio de edital público que já está aberto para inscrições no período de 2 a 22 de junho. Observará todos os requisitos do programa de pós-graduação em Direito para o nível de mestrado acadêmico. Será desenvolvido nos marcos da pedagogia da alternância, como já explicado aqui, que significa alternância entre tempo universidade e tempo comunidade. Durante o tempo universidade, os educandos terão aulas concentradas na Faculdade de Direito, ficarão alojados na UNB e contarão com todo o apoio e logística da equipe do projeto, que se encarregará de viabilizar deslocamento, alimentação e bolsas na modalidade de auxílio. A primeira etapa do curso está prevista para iniciar dia 26 de agosto. Todas as instruções para o curso serão devidamente compartilhadas com os candidatos que forem selecionados. A estimativa é que no final de 2027 consigamos formar 30 mestres em Direito, com a defesa de 30 dissertações de mestrado. O desenho geral do edital é que ele foi publicado e as inscrições serão feitas em 2 a 22 de junho, como já dito, exclusivamente online. Fizemos uma pequena retificação no edital, que já está publicada no site, do item 1.5.3, que é onde se lia: constitui requisito eliminatório para a participação deste processo se ele não possuir título de mestrado ou doutorado em Direito, leia-se: o presente processo seletivo é destinado a candidatos e candidatas que não possuam título de mestrado ou doutorado na área de Direito. Só existe um canal para pedir informações ou tirar dúvidas sobre o processo seletivo, que é o e-mail mestrado.pronera@gmail.com. Todas as informações sobre o processo seletivo serão publicizadas no site oficial do Programa de Pós-Graduação em Direito, ppgd.unb.br. O edital mantém o desenho tradicional de seleção da pós-graduação e há 2 momentos avaliativos em que os candidatos precisam obter nota mínima 7, que é a análise do projeto e a entrevista. A entrevista que trata, na realidade, de uma espécie de prova oral. Os itens obrigatórios ao projeto de pesquisa estão indicados no edital. Todos devem ler com atenção o edital, pois boa parte das dúvidas que estão sendo recebidas pela comissão estão explicadas ou anunciadas no próprio edital. O público-alvo é aquele que está expresso no decreto regulamentador do Pronera e descrito no manual. Destina-se exclusivamente a candidatos e candidatas beneficiários e beneficiárias do Pronera, nos termos do artigo 13 do decreto número 7.352 e das diretrizes estabelecidas no manual do Pronera. Em síntese, os beneficiários são famílias em projeto de assentamento, integrantes de famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário, acampados, professores que exerçam atividades educacionais voltadas à família beneficiárias e quilombolas. Os dados e documentos necessários para cada uma dessas modalidades estão informados no anexo 1 do edital, chamado Declaração de Beneficiário do Pronera e de Integrante de Unidade Familiar. Cada pessoa que não se enquadre no grupo abraçado pelo decreto supramencionado e pelas diretrizes do manual será considerado inapto às vagas do processo seletivo. O edital, os anexos do manual estão disponíveis no site do Programa de Pós-Graduação em Direito. A etapa de análise e enquadramento do público está indicada no edital e não haverá análise prévia, não confundir tirar dúvidas com solicitar análise prévia do enquadramento. A gente já está recebendo esse tipo de demanda. Quem analisa o enquadramento é o INCRA, conforme o edital, e não a Universidade de Brasília. As áreas de formação, que tem muitas dúvidas que estão sendo enviadas sobre isso, estão contempladas no edital. Basta olhar na CAPES e ela tem um documento que indica quais os cursos são das áreas de Ciências Sociais e Humanidades, que não é só o curso de Direito, são Ciências Sociais e Humanidades que podem fazer o mestrado em Direito. As dúvidas sobre a linha de pesquisa e disponibilidade de orientadores é na leitura do edital, e a seleção não será feita por orientador ou linha de pesquisa, a seleção é geral para o Programa de Pós-Graduação em Direito, uma seleção especial nesse sentido. E proficiência em língua estrangeira é necessária a leitura do edital, pois a seleção não exige documento adicional
de comprovação de proficiência em língua estrangeira. É porque a proficiência em língua estrangeira ela é pressuposto para uma pós-graduação, e hoje em dia a gente tem acesso à proficiência em língua estrangeira para a leitura, com N mecanismos, inclusive, de inteligência artificial que fazem a tradução, né? Compartilharemos no site uma circular com informações básicas sobre a turma e as principais dúvidas que têm aparecido. Diante disso, são pequenas informações que a gente tinha para esclarecer. Vamos encerrar a live agradecendo muito a presença da professora Clarice, do companheiro Ney Strozak, do professor José Geraldo Souza Júnior, perguntar se eles querem fazer mais alguma intervenção, fazer alguma fala, e declarar encerrada essa live e essa fala sobre o nosso Pronera, e declarar os inícios dos trabalhos para a nova turma de pós-graduação em Direito do Pronera na Universidade de Brasília, na Faculdade de Direito. Obrigado a todos e todas.